sujeito contemporâneo, a primeira coisa que ele faz, quando acorda, ele vai se espreguiçar, vamos ser psicanalista, e ele vai pegar no seu órgão sexual, o smartphone. O smartphone hoje é o que nos conecta com o mundo, é através dele que a gente realiza as nossas fantasias, é através dele que, de uma certa maneira, vamos viver o inferno e o céu na vida cotidiana. Ou seja, o smartphone ele se tornou um órgão, né? Um órgão do nosso corpo, acoplado ao nosso corpo, mas percebamos que há 50 mil anos, mais ou menos, se pensamos em Lucy, por exemplo, não é? Nós perceberemos que Lucy tinha já a mesma base genética que nós, ou seja, nós somos o mesmo animal há 50 mil anos. Só que nós viemos com uma mutação, uma estranha mutação, que fez com que há 50 mil anos fosse possível transmitir para a geração seguinte aquilo que a pessoa aprendeu. E a pessoa, depois o neto, poderia transmitir do que o seu pai aprendeu do pai, do avô. O que faz, então, que nesses 50 mil anos, houve uma base de conhecimento adquirido de linguagem absolutamente enorme, que nos distancia completamente do animal. Ou seja, a linguagem nos desnaturalizou. Nós não podemos dizer mais que nós somos seres da natureza, simplesmente. Não é isso? Minha cachorrinha, a Mia, por exemplo, é super espertinha, ela está conosco há 12 anos. Mia, ela, por exemplo, não gosta de Game of Thrones, ela sai da sala, se eu tirar a mala, ela vai fazer xixi no lado do piano em sinal de protesto. Ou seja, ela é muito, muito espertinha. Qual é o problema? Mia não vai saber passar toda... Opa, está voltando aqui as coisas, não? Deixa eu voltar aqui. Ela não vai conseguir passar toda a experiência para exatamente a cria dela. Vai precisar passar pelo humano. Então, Stephen Jay Gould mostra que, por um lado, um filósofo da ciência que eu gosto muito, se por um lado nós somos seres biologicamente darwinianos, mas a nossa mente ela é lamarckiana. Né? Esse é um ponto que é importante. Ou seja, a gente consegue transmitir, e de tal maneira que, por exemplo, que um jovem adolescente hoje, com 16 anos, ele aprende em um dia, esse mesmo jovem, na época feudal, demoraria a vida dele inteira para aprender. Né? Percebemos isso. Voltamos então ao século XXI como o império das imagens. O que isso significa? Significa que não vivemos mais sem câmeras, sem imagens, somos bombardeados permanentemente por imagens. Não é? Antes se usava câmeras, por exemplo, para vigiar determinados sujeitos, hoje somos todos absolutamente vigiados. Se vocês forem fazer uma compra em Londres, andando pelas ruas, passarão por mais de 300 câmeras. Eu briguei no meu prédio, porque eu queria um prédio só com 14 apartamentos, colocar uma câmera no elevador, e eu falei, para quê? O elevador é um lugar sagrado, a gente mete o dedo no nariz, ajeita a calcinha, dá um amasso em alguém no final do dia, e fica o porteiro vendo a gente ali. Né? E isso porque teve um tal de um crime da mala, como se a gente fosse ali todo dia estar esquartejando alguém e levando pela mala. Ou seja, o que a gente percebe é que no mundo contemporâneo, bombardeado por câmeras, nós tivemos esse declínio da intimidade. Um declínio que começa nos anos 80, por exemplo, quando a gente tem até Deus, né? Ele vai pelos smartphones, né? A gente percebe isso, mas onde há exatamente essa questão do selfie, onde não vale mais a pena você ir ver a Mona Lisa, você tem que tirar um selfie com a Mona Lisa do lado. Né? A gente sabe disso. Ou seja, a gente goza muito mais da imagem. Eu tive uma paciente que ela perdeu o smartphone dela, numa viagem para a Europa, ela voltou da viagem como se ela não tivesse feito uma viagem. Foi uma frustração enorme, porque ela não pôde exatamente colocar ali o que ela queria, que era postar, postar, postar. Não é isso? Ora, o que percebemos então, é que esses selfies, ou Instagram, ele coloca, digamos assim, a melhor imagem nossa. Né? Ele vai querer colocar aquela imagem bonita,
com filtro, naturalmente. Mas nós, na verdade, nós não somos essa imagem, né? O mais importante é vocês entenderem que nós somos as 60 imagens que não postamos no Instagram. Com coentro no dente, com a calcinha aparecendo, com coentro. A prova disso é que a gente não joga fora essas imagens. A gente vai acumulando uma enormidade de lixo dessas 60 fotos que são as verdadeiras fotos de quem nós somos. Ou seja, assim, essa insegurança narcísica que nos pega faz com que a gente se dependa demais exatamente do outro, mas um outro remoto, um outro que não conhecemos quem é, não fazemos a mínima ideia quem vai dar like, quem não vai dar like, aquelas coisas que acontecem, que é a nossa vida permanente nos consultórios é vendo isso, onde parece que a gente está junto, mas está separado. Nessas redes sociais todas, quando a gente vai nas redes sociais, existe um fenômeno que é chamado da vácuo. Não sei se vocês sabem. Significa que você começa a falar com alguém, você já está se vendo casando com essa pessoa, e o cara dá vácuo, some. Né? Então não se trata mais de modernidade líquida, mas de modernidade descartável. O que vamos fazer com os restos afetivos, quando a pessoa dá vácuo? Você não tem mais muito como xingar, como fazer, não tem o que fazer com isso. Ou seja, desaprendemos a desejar. Porque desejar é uma experiência de falta, não é de presença. Eu posso desejar tudo menos estar aqui, agora, nesse teatro, porque eu já estou. Ou seja, o desejo é uma experiência de falta, não é isso? Passa pela falta. E a gente não sabe mais passar pela falta. A gente chama de depressão, o que na verdade é frustração. Não podemos mais suportar não ter, não é isso? Então o que a gente percebe é que essa modernidade, o modo como a gente vai, nos torna muito reféns e uma precariedade simbólica muito grande. A imagem vale muito mais, né? A nossa intimidade posta a público vale muito mais, falsa, ela é fake. Mas ela é posta ali, né? Ela é colocada ali, de qualquer maneira, né? Então, fizeram assim, algumas experiências foram feitas, e surge o nome de screenoma, que é um pouco baseado no genoma, que significa determinados pesquisadores que ficaram ali, analisando o que se passava nas telas dos celulares de pessoas por algum período. Isso foi antes do Intercept. Eu estou falando num período em que se deixaram ver como as pessoas elas lidam com a troca de telas, né? O que se viu é que ninguém demora mais que 20 segundos, em média, sem trocar de tela. Né? Vocês imaginam, então, a aceleração que isso vai dar, não é isso? Ou seja, uma certa fobia do tempo lento que faz com que, na verdade, a psicanálise nos mostra que a gente tem um tempo, a gente tem um instante de ver, um tempo para compreender aquilo que viu e um momento de concluir. Mas nesse tribunal da internet, que a gente tem que dar opinião sobre tudo rapidamente, a gente mal viu, já está compartilhando, não é isso? Sem tempo para compreender o que estava fazendo, não é? Isso é uma certa fobia, como eu chamo, do tempo lento. Eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, quando a gente pensa que as cidades elas perderam a escala humana atualmente, né? Obrigado. Está precisando desse negócio. Falando com aquela boca seca. A escala humana significa o quê? Significa que, hoje em dia, a rede é a rua, é a avenida. Nós precisamos, então, surfar nas redes. Isso é incontornável, a gente não vai poder simplesmente proibir alguém de ter acesso ao celular e que isso resolve alguma coisa. Mas quando se perde a escala humana, e a gente tem que partir, então, exatamente para as redes sociais, às vezes a gente comete alguns excessos, que, por exemplo, Susan Greenfield, que é uma neurologista bastante conhecida na Inglaterra, ela questiona o que significa você dar para crianças de 7 meses, 8 meses de idade, já
uma tela para que ela apreenda as 3 dimensões através de um processo bidimensional. Ou seja, ela já entra no mundo que deveria ser tridimensional virtualmente. Quando talvez essa criança, melhor do que isso, teria sido se ela estivesse brincando de massinha, não é? Para ela ter ali uma percepção do que é a tridimensionalidade real, né, que vai acontecer. Vamos observar os efeitos disso nesses meninos que já a partir de 8 ou 9 anos, muito rapidamente, eles sabem tudo sobre o sexo na internet. São ases da pornografia, não é isso? Sabem muito mais sexo do que eu. E a gente pensa que isso vai torná-los, então, uma geração mais preparada para o sexo. Ao contrário, isso traz uma geração de inibidos sexuais, não é? Por quê? Porque eles não sabem mais o que é brincar com a massinha que é o corpo do outro, né? Que é uma coisa bastante diferente, não é isso? Ou seja, quais são os efeitos para a gente pensar a saúde no futuro dessa geração de inibidos? Se, por exemplo, no Japão, 42% dos homens, 44% das mulheres entre 18 e 34 anos são virgens, se desinteressaram completamente pelo sexo. O grande problema populacional é exatamente que em 2050 a população vai reduzir 21% no Japão, se tomarem medidas, porque ninguém quer mais trepar, né? Eles preferem se masturbar, ter suas bonecas e por aí vai. Ora, parece que o mundo horrível, né, que eu estou mostrando, mas vai piorar um pouco. Percebam o seguinte, é fundamental que vocês entendam que esse grupo que é chamado de GAFAM, que tem a Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, eles sabem tudo sobre nós, mas são vocês mesmos que deram esses dados para eles, não foi isso? Ou seja, entendam que não existe almoço grátis. Quando o almoço é grátis, vocês são a sobremesa. Ou seja, no fundo, ao darmos isso, nós simplesmente deixamos que outros digam o que a gente quer e o que a gente não quer. Isso é fundamental, por quê? Porque, no fundo, esses grupos e o Facebook, se você gostou disso, você também vai gostar disso. Se você gostou dessa música, você vai gostar dessa música. Isso é uma enorme fabricação de guetos. Porque, por exemplo, a vida amorosa, ela se passa exatamente como? Ela se passa pelo aleatório que tem na vida. Todo mundo passou, por exemplo, pela experiência de grupos celulares recentemente, de WhatsApp, que começa como puro amor. Mas sabemos como isso acaba. Não é isso? Aquilo que parecia ser uma maravilha, sabemos que no final, o que vai virar um processo onde nós somos obrigados, cada vez mais, a colocar imediatamente, de uma maneira agressiva, porque existe um componente aditivo, né? O smartphone deixou de ser algo para nos conectar com o outro, para ser o fim em si. Né? A vida no smartphone passa a ser a finalidade em si, ele é um instrumento de gozo, não é só um instrumento de comunicação, não é isso? Ou seja, o que vamos deixar para os nossos filhos? O que a gente percebe é que a clínica da saúde que a gente pretende, por isso a psicanálise tem algo a dizer, é de uma medicina não baseada em evidências, porque nem tudo é evidente. O segredo do desejo humano não é evidente. Não sabemos como ditar o desejo, mas sabemos como rastrear aquilo que faz você gozar. Então, o máximo que esses instrumentos todos, que claro, são alimentados por uma máquina capitalista bem robusta, são capazes de oferecer a vocês tudo aquilo que pode fazer vocês gozar, mas desaprendemos a desejar. Porque desejar é exatamente passar por essa experiência da falta. Pensando nas nossas crianças, vamos acabar um pouco, né, com aquela história de que mundo vamos deixar para os nossos filhos, né? Vamos pensar que filhos vamos deixar para o nosso mundo. A gente tem que pensar que é preciso, assim como a gente ensina a escrever, essas crianças bombardeadas agora por telas por todos os campos, elas precisam aprender a olhar.
porque de tanto enxergar, a gente fica cego com as coisas que a gente vê hoje em dia. É tanta imagem que a gente não sabe mais a gramática do olhar. Como é que a gente vai colocar, instaurar, então, essa possibilidade de resgatar o objeto visível que veio para ficar? Não, sabemos que aí ninguém vai pensar que nostalgia do tempo do lampião a gás, né? A clínica que vamos fazer, a saúde que a gente vai pensar no futuro, é exatamente para evitar que sejamos sujeitos extremamente solitários. As taxas de suicídio subiram muito. Se vocês perceberem, o mundo tecnológico ele é formidável. Nós vimos hoje aqui experiências absolutamente fantásticas. A gente viu um admirável mundo novo, realmente. Mas, como dizia minha tia velha lá de Minas, né, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Ou seja, a gente vai acumular, 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 mas até que ponto toda essa parafernália vai nos fazer humanos melhores? Então eu vou concluir com uma história minha. Eu sou psicanalista, sou psiquiatra, mas eu já fui cirurgião cardíaco uma época, já parti muitos corações, e fui médico de UTI. Durante uma época eu fui médico de UTI. Estou falando de algo de 3 décadas. Certa feita eu estava num plantão, no hospital que eu trabalhava, um hospital onde toda a equipe de plantonistas se conhecia muito bem. De repente invade essa UTI um médico, amigo da casa, com um filho nos braços de seus 3, 4 anos, que ele tinha encontrado no fundo da piscina. A gente pega esse menino, desespero, ele era muito conhecido, então começamos imediatamente as manobras de reanimação, né, cardíaca, intubação, choque, adrenalina, soro, massagem cardíaca, ambu, para fazer respirar. Fizemos isso 10 minutos, 20 minutos, e nada. 30 minutos. Teve um momento que a equipe começou a se olhar, um para o outro. Mas como é que vocês param uma massagem cardíaca com o pai presente? Difícil. Então, continuamos a massagear. Teve uma hora eu olhei para esse meu colega. Ele olhou, me viu e falou assim: eu sei de tudo isso, mas tenta mais um pouquinho. E tentamos mais um pouquinho, fomos tentando. Coração de criança é igual coração de ranzinha. Obviamente chegou uma hora que aquele coração começou a bater ali. Vou encurtar a conversa, 25, 30 anos depois, esse menininho de 4 anos, ele está casado, bem, super normal na vida. E eu sempre tive uma pequena vergonha, um mal-estar, porque quando eu encontrava esse colega, que já faleceu, ele dizia: a equipe, o médico que salvou meu filho. E eu ficava com uma vergonha, porque eu dizia assim: foi o olhar do pai naquela cena que salvou aquela criança, não fui eu. Às vezes, se a gente tivesse parado toda aquela parafernália, os equipamentos da UTI, se tivéssemos seguido todos os protocolos e a criança tivesse morrido, talvez eu ficasse bem. Não, fizemos tudo que foi possível. Mas tinha um olhar do pai ali. Esse olhar do pai na cena foi tão importante e perturbador que foi o que me motivou a interrogar para o resto da minha vida o que é o olhar do pai, o que é o desejo de um pai. Na cena, eu larguei a cirurgia, me tornei psiquiatra, psicanalista, exatamente para que possamos refletir, eu pensei, sobre o papel do desejo no mundo de hoje. Então, o que o psicanalista pode fazer é lembrar que é necessário pensarmos no desejo, e não tanto na parafernália do mundo que vocês estão vendo. É isso aí.